é uma Copa completamente diferente. Como você mesmo disse, 48 seleções e tudo mais. E muitas seleções carismáticas. A gente tem Haiti, a gente tem Cabo Verde, como você disse, a gente tem Curaçao. Sim. Curaçao é um caso à parte, né? Um país que não tem futebol profissional. Tem um jogador só nasceu em Curaçao, o resto todos são holandeses, ou de origem holandesa, né? Mas, cara, queria que você falasse algumas curiosidades, você que fez parte desse oráculo da Copa do Mundo aqui. Cara, esse tema de Curaçao e das diásporas, né, é muito interessante. Assim, realmente são várias seleções que recorreram aos jogadores que são filhos de imigrantes, né? Sim, então, você pega as seleções africanas, a própria seleção caribenha de Curaçao. É curioso, uma coisa que eu descobri, o principal jogador, tô até lendo aqui pra não errar os nomes, mas o Leandro Bacuna, que é o principal jogador de Curaçao, ele é holandês também, e ele foi convocado num período em que o Patrick Kluivert era o treinador de Curaçao em 2015, e o próprio Kluivert tem origens em Curaçao, né? Eu achava que era no Suriname, como vários, né, daquela geração. E ele conseguiu convencer o cara, vem pra cá, não sei o quê, e hoje tem 25 holandeses, né, nesse time. Mas é aquela coisa, holandês de nascimento, mas pô, o cara se sente, né, ele tem as raízes dele. E o técnico é uma lenda do futebol holandês, né? O Dick Advocaat, que vai bater o recorde, né? Como o treinador mais velho da história das Copas, 78 anos. Essas curiosidades são muito legais. Você vai estudando ali, você vai ver. E às vezes é isso, assim. Essa do Dick Advocaat, eu lembro que eu falei: caraca, o cara tem 78 anos. Eu falei, será que já teve um treinador mais velho? Aí, vamos pesquisar. Aí não teve. Então, tipo, são coisas que você vai no feeling ali, na curiosidade e tal. Mas a seleção, pra mim, mais carisma de todas, cara, página 80 e pouco. Cabo Verde, eu sou muito fã do goleiro Vozinha, que, inclusive, você sabe por que é Vozinha? Não. Quando eu li, eu falei, ele deve ter a voz fina, né? Apelido bullying, né? Mas não, era porque ele foi criado com a avó dele. E ele foi criado com a avó. E muito próximo da avó, então chamava de Vozinha. E tem outro detalhe legal que ele chama Josimar, em homenagem ao lateral do Brasil na Copa de 86. Caramba, cara. Ele nasceu em 86, de fato. Então, 40 e ele anos. contou essa história de que ele foi uma homenagem ao Josimar, que estava se destacando, e que foi a surpresa da Copa. O Josimar não era nem para estar convocado. Então é o Josimar Vozinha, o meu jogador preferido do Guia. Aí, ó, Josimar Vozinha. Cabo Verde, eles falam português de Portugal ou é português... Português de Portugal. O português, né? Aquele português africano com sotaque meio... Mas né? mais pro português, né? Cara, e a terceira... A terceira seleção... não, quarta, porque teve Angola, né? Seleção lusófona da história das Copas. Então, Brasil, Portugal, Angola e agora Cabo Verde. Cara, Iraque também é uma coisa atípica, né? Tá nessa Copa. Iraque, Irã, Uzbequistão, tem umas histórias... Assim, eu acho que esse é o ponto legal de você ter uma Copa ampliada, que vão ter muitas histórias incríveis, né? Sim. E eu acho que são países que tem uma história muito rica, assim, cara. Eu vou te falar, a Copa no Catar que eu cobri, né? Eu cobri Rússia e Catar. Cara, ela mudou muito a minha visão de mundo, assim, de futebol, porque... A gente escutava tanta coisa do sports washing, que a Copa não era pra ter ido lá, que compraram e não sei o quê. Mas assim, cara, é um povo tão apaixonado por futebol, assim, eu digo, os árabes de maneira geral, Arábia Saudita, Tunísia. Cara, a reunião daquela galera, sem uma gota de álcool, fazendo festa pra caraca, e tipo, muito apaixonada pela parada, você fala, pô, eles tinham direito de receber a Copa, por que não, sabe? Sim. E por que não fala de sports washing nos Estados Unidos? Pô, o país que mais se envolve em guerra, que mais, sabe... Não é sports washing nos Estados Unidos, um país que nem gosta de futebol. Pô, por que não podia ter uma Copa no Catar, na Arábia Saudita, na Tunísia, no Marrocos? Claro que tem que ter, entendeu? Então eu mudei muito a minha visão sobre isso, assim, sabe? Tipo, eles são muito apaixonados. Cara, eu conversava com os sauditas, assim, e a paixão que os caras têm pelo futebol, marroquinos, e você vê, eles têm clubes grandes, cara. Egito, pô, é um futebol rico pra caramba. Muito. É que a gente não... A gente não tá acompanha, acostumado a exatamente. assistir, infelizmente, porque é muito mais legal do que assistir alguns campeonatos europeus, assim. Se você assistir um clássico do Marrocos, né? Então, é isso, assim, eu mudei muito minha visão e essa é a parte legal. Só que, pra mim, a parte menos legal de ter 48 seleções é que a fórmula era perfeita passando 2. Agora, passando 8 melhores terceiros, isso dificulta a conta, dificulta até a logística.
eu não tô, né, na cobertura dessa vez, mas você não sabe nem pra que lado que o time vai, se passar em terceiro, vai ter outro sorteio. Tipo, isso atrapalha muito, cara. São 3 países, contando um país gigantesco, que é um país continental, que é os Estados Unidos. É como se fossem 3 Copas separadas, assim, Exato. né? Tipo, pô, o cara que tá cobrindo não dos Estados Unidos, ele não vai pro Canadá, não vai pro México. Então, é um modelo péssimo, assim, e óbvio, muito focado no lucro, assim. O Infantino, pô, é lamentável, assim, o que... A forma tão... Pô, e tão descarada, né? Que ele se sujeitou aos caprichos do Trump. Pô, deu um prêmio da paz pro cara. Bizarro, assim. E isso também é uma coisa que... Claro que no guia a gente quer falar mais de futebol e tal, mas a gente fala sobre isso, sabe? Na apresentação... E a gente conversou esses dias, a nossa cobertura vai ter que ser sobre isso também, é uma Copa muito política. Copa sempre é política, né? Sim. Mas vai ter que ser, e tem gente que não gosta, se ofende, mas cara, é óbvio, assim, é uma Copa muito complicada nesse aspecto. Pô, um juiz que é barrado, cara, isso não existe, né? Cara, Tipo... E como não se posiciona? Por exemplo, tipo, as pessoas muito relacionam o futebol com a política e com qualquer outro tema fora do futebol. Como você tenta colocar imparcialidade nisso? Tirar o repórter que tá lá, ele tentar não se envolver diretamente nessas questões. É que, cara, assim, imparcialidade é um conceito muito complexo, né, no jornalismo. Eu sempre falo que pra mim você tem que ter... Não existe, cara. A escolha da foto já mata a imparcialidade da coisa. Eu sempre gosto de falar em sensatez, assim, sabe? Tipo, você tem que ser... Bom, não preciso gostar de tal time pra elogiar ele. Ou posso criticar o meu próprio time, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu não preciso votar num cara pra admitir que ele tem acertos, ou ele tem apelo, ou ele tem chance de ganhar, etc. E acho que é isso. Quando você barra um árbitro que tá escalado, não tem nada a ver com direito ou esquerdo. Isso tem a ver com humanidade, né? E com o mérito esportivo, né? A história do campeonato. Então, tipo, eu acho que não é tão difícil se posicionar. É que tem muita gente que não entende, mas pra mim é muito tranquilo se posicionar em relação a esses assuntos, sabe? Tipo, não tem a ver com direita e esquerda isso. Como que você avalia a Copa do Mundo nos Estados Unidos? Muito problemática. A gente teve um teste na Copa do Mundo de clubes, que aconteceram algumas coisas, questão de protocolo. A gente teve a Copa América lá, que não teve adesão dos americanos. A gente vê pouquíssima adesão dos americanos novamente lá. E o Gianni Infantino tem uma declaração: a Copa do Mundo é de todos serão bem-vindos. O que eu conheci de pessoas que iam pra Copa, que iam cobrir a Copa, que tiveram visto negado sem explicação. O jogador, o craque da seleção do Iraque, o Hussein, ficou 7 horas no interrogatório. Isso é loucura. Trataram como um terrorista. Cara, como que você avalia a continuidade de uma competição que já tá manchada, né? Essa Copa ela já fica manchada pelo autoritarismo no mínimo, né? Pra não dizer outra coisa. Se você pensar assim, com tudo isso que tá acontecendo, ela só se manteve nos Estados Unidos porque são os Estados Unidos, né? Então... Com a guerra no Irã, o Irã, principalmente, eu acabei nem comentando, mas o Irã é uma seleção que ela vai ter que entrar e sair do país com 24 horas. Como que vai descansar o atleta? Não, isso é ridículo. A isonomia fica como? Então, assim, eu até fiz o paralelo aqui, a gente tava conversando antes, né? Você pensa, imagina se tivesse uma Copa do Mundo de rugby no Brasil. Pô, é um evento muito gigante, pô. Não, mas o brasileiro não ia estar nem aí. Mais ou menos, assim, claro que os americanos gostam, principalmente no feminino, né? Não é exatamente a comparação. Mas não dá nem pra culpar os caras. Pô, tá tendo final de NBA lá. O Knicks não ganha há 50 anos. É óbvio, os caras não estão nem aí. Pra mim, errado é quem manda a Copa pra lá, né? Ainda mais, pô, a forma como foi distribuída pra mim é que é o pior. Porque a Copa é nos Estados Unidos. Você tem alguns joguinhos no México e outros no Canadá. Mas, assim, pra mim deveria ser o contrário. Devia ser no México e Estados Unidos, algum ou outro ali pra seleção americana, porque, porra, você viu hoje a festa. Cara, o mexicano ali ama futebol. O Estádio Azteca ele vive isso. Pô, o Estádio Azteca é o mais icônico de todos em Copa do Mundo, sabe? Tipo, porra, por que você vai fazer no MetLife, que é um estádio de NFL, com um estacionamento gigante, feio? Tipo, cara, não tem a ver com a nossa cultura, tá ligado? Não tem. Pô, ainda de 94 foi no Rose Bowl, que tinha muito mais cara de estadião, de futebol, tá ligado? Então, assim... Eu acho que a escolha já foi muito equivocada nesse sentido. E diante do que a gente vê no cenário político hoje, cara, é isso. Só se sustentou porque é o Trump, que é amigo do Infantino e tem todos os interesses. Porque, pô, é um país
sediando uma Copa, recebendo um país que ele tá bombardeando. Tipo, cara, isso não iria acontecer em outros momentos, em outra situação. Você pensa, pô, a seleção da Rússia tá banida porque bombardeou a Ucrânia. E beleza, vamos partir do princípio que, ok, tem fundamento. Por que os Estados Unidos não pra estão um vale pro outro, não. Israel não tá banido? Tipo, né? Então, eu acho que fica muito claro, assim, esse jogo de interesses, assim. E, cara, eu lamento, porque, de fato, eu conheço jornalistas também que falaram, pô, não vou, torcedores que não se sentem tão seguros, né? E Copa do Mundo é o contrário disso, cara. Copa do Mundo é... Comunhão, né? Porra, velho, é tão legal. Quando teve no Brasil, velho, o clima na Copa no Brasil foi um negócio absurdo de legal, assim. Sim. Quanto o brasileiro é hospitaleiro e gosta do jogo, se envolve. Pô, cara, eu fui assistir Rússia e Coreia do Sul em Cuiabá. Cara, foi legal pra cacete, cara. Os russos pegando um ônibus sem camisa, tipo, morrendo de calor, derretendo. E um clima legal pra caramba. Tinha gente que falava assim, não vou voltar não, vou ficar aqui conversando com os caras. Tinha uns chilenos que não iam embora de lá. Pô, você não vai ter isso nos Estados Unidos, tá ligado? Principalmente nos Estados Unidos. No México, talvez. E o Canadá, sei lá. É o meio termo, sabe? Ele Ele tá mais pra cá, ele tá mais pra lá, você não sabe a gente por nem onde. sabe direito, os repórteres nem estão lá, é isso que eu falei, a logística é complicada, a gente nem tá acompanhando direito. Como que tá a Copa no Canadá? Tipo, não aparece. Não tem ninguém lá, porque é muito caro também, sabe? Tipo, as pessoas acham que é barato, pô, fazer a cobertura. Não, pô, é caro pra caramba. Então, uma Copa muito mal conduzida, escolhida, assim. É uma pena, mas é Copa do Mundo. No fim, a gente vai falar, pô, a gente vai se emocionar, porque é futebol e é a magia da Copa, mas tomara que não volte pros Estados Unidos tão cedo. Cara, mas essa parada do Irã, pra mim, é a mais bizarra, cara. Como que você sustenta um país que vai entrar no... Ele tá em Tijuana, ele treina em Tijuana, no dia do jogo ele vai pro jogo e tem 24 horas pra sair do país. Cara, eu sou tô acreditando... Assim, como eu não sei se eles não vão boicotar, assim. Se eles vão, tipo... Cara, tipo, joga um jogo e fala, não dá não vou me sujeitar a isso, sabe? Porque é muito escroto, né? Tipo, cara, muda... Primeiro, era pra receber, né? Os caras são atletas, os caras são profissionais, os caras estão impedidos de... Mas poderia jogar no México. Todos os jogos do México. Muda o jogo, alguém vai reclamar? Tipo assim, nossa, que tristeza, mudou o jogo. Porque é um voo a mais, tipo assim... fretado, pô. Pô. Então, assim, é tão óbvio que eles não estão interessados em resolver, né? Então, é triste, cara, assim. E como eu falei, tem que ser falado. Ontem teve a coletiva do Infantino, pô, o cara da BBC foi fantástico na pergunta dele. O cara tá lá pra ser cobrado. E foi interessante ver o constrangimento dele, pelo menos, assim, né? Porque eu acho que ele disse que não, mas ele deve se arrepender muito da forma como ele se colocou tão submisso ao Trump, assim, né? Sim. Porque você pensa a Copa do Mundo no Brasil era o contrário. A gente teve que se submeter a todas as leis da FIFA. Teve uma lei que sobrepôs a Constituição Federal durante um tempo. E assim, isso tava no estatuto da FIFA. O pacote é esse. Você quer receber a Copa do Mundo, tem algumas condições, mas nem todos os países são obrigados a cumprir. Não é pra todo mundo. Né? Enfim. Pera aí, gostou desse corte? Dá uma moral pra gente e vem aqui ver o episódio completo.